são 10h09, 10h09, né? Essas coisas acontecem em programa ao vivo, não é isso? Ô, professora Aline, bom dia, com muita alegria. Seja bem-vindo ao nosso programa nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 4 de janeiro de 2021. Programa Ciência pra Gente, número 78, hein, professora? Bom dia. Bom dia, Nelson. Feliz ano novo. Igualmente para você também, um grande abraço e que esse ano de 2022 possamos continuar com a sua participação aqui no nosso programa, tá bom? Ah, com certeza. É sempre um prazer. Tá certo. Bom, professor e cientista Aline Intorne. Olha, ano novo, notícias novas sobre vacina contra a Covid. Como tem notícias novas? 22 inicia e traz novidades no esquema vacinal contra a Covid, né? Por outro lado, na contramão da ciência, fake news continuam causando incertezas e prejuízos para a saúde das pessoas. Então, né, professora, como é essa situação de conviver com fake news, sempre causando essas incertezas, hein, professora? É muito difícil, né, Nelson? A gente entrou aí, né, no terceiro ano da pandemia. Sim. Isso já se arrasta aí por 2 anos. É tão difícil para a gente, e essas fake news, essas informações falsas, elas só atrapalham. Verdade. Mas vamos começar pela parte boa, viu? Porque tem boas notícias ainda, Então, Nelson, esse ano aí. eu ia falar, e quais são as boas notícias? Que essa da fake news é notícia que não é boa, mas tem as boas notícias. Eu gostaria que a professora falasse, então, quais são as boas notícias sobre a pandemia. Isso, vamos começar com o pé direito aqui no Vamos Ciência lá. pra gente, né? Isso. Então, Nelson, olha só, pela primeira vez, a Organização Mundial de Saúde, né, através do seu diretor, né, Tedros Adhanom, Sim. em 31 de dezembro, ele trouxe uma informação de que a gente já tem as ferramentas para acabar com a pandemia em 2022. Ah, é? Olha que maravilha, né? É a primeira vez que eu vejo alguém dar um prazo de validade para essa pandemia, Nelson. Olha que bom. Eu não E por sabia. quê, né? Eu não tinha conhecimento dessa notícia. Por que ele falou isso, Nelson? Tem algumas novidades aí realmente boas, assim. Quais? Agora, além da gente ter vacinas eficazes contra a Covid, nós temos medicamentos eficazes também. Então, a gente aprendeu sim. a prevenir e a lidar com a doença. Certo. A gente tem agora, a Pfizer, né, conseguiu desenvolver um medicamento, chama Paxlovid, que já foi aprovado nos Estados Unidos, na Europa, para tratar a Covid em casa. E a eficiência é de 90%, Nelson. Olha que bom. E esse Isso. medicamento já está à disposição dos brasileiros? Ainda não. Mas Ainda a Pfizer disse que já vai entrar com pedido na Anvisa, e a gente espera logo poder ter esse medicamento aqui no Brasil, né? Então você imagina, de 9 de cada 10 internações, esse medicamento consegue reverter os quadros aí moderados. Então é uma notícia muito boa, a gente não tinha isso até então. Boa demais. Agora tem uma coisa assim que eu gosto de ressaltar, sabe, professora? É a dedicação dos cientistas em desenvolver tudo isso, né, para que possa dar uma tranquilidade ao mundo, né? E tem muita gente que ainda nega o trabalho da ciência, acha, não, isso está fazendo isso muito rápido, isso não tem comprovação científica, não sei o quê. Gente, quando vai para o mercado, já está muito mais que comprovado, né? O estudo está feito com muita tranquilidade, com muita eficiência, né, professora? Nelson, a diferença agora é que, como foi uma pandemia, atingiu o mundo todo, os cientistas do mundo todo se uniram, gente, e a gente deu resposta. A ciência trouxe resposta. A gente tem 9 vacinas aprovadas para uso no mundo todo e mais 19 em uso limitado ou emergencial. Né? Então, assim, e agora tem uma notícia melhor ainda. Qual assim, é? Porque a gente está vendo que as vacinas, por exemplo, estão com dificuldade de chegar à África, né? Os países mais pobres. Mas agora tem uma vacina que chama Cobervax, né, que ela já foi autorizada para uso na Índia, e ela foi criada nos Estados Unidos.
com uma tecnologia, né, já muito conhecida, barata, fácil de utilizar e distribuir em qualquer lugar do mundo, porque essa vacina ela foi pensada para poder ser uma vacina global, para de fato cumprir um papel social e a gente conseguir frear essas variantes, Nelson, porque o nosso problema é que cada hora surge uma variante nova, É verdade. né? O problema é a variante, Então, né? exatamente, e essa vacina, olha que maravilha, ela foi toda desenvolvida de forma filantrópica, por doações, por caridade, né? Ela já está sendo distribuída na Índia, e os pesquisadores falaram que esperam que isso seja feito, né, para mais países pobres no mundo, sem nenhum lucro, Nelson. Ela não tem patente, ela não tem a visão do lucro, né, com a venda dessa vacina. Certo. Então, assim, essa é uma notícia realmente boa, porque o que a gente está vendo aí com a Ômicron, né? Ela possivelmente surgiu lá em algum país da África e chegou muito rapidamente nos outros lugares do mundo. Certo. E apesar dela parecer, né, menos severa, a gente já tem casos de morte com a Ômicron. Pessoas vacinadas, né, estão aí se contaminando, mas olha que coisa boa, a maioria das pessoas, né, que já tomaram vacina, quando forem infectadas com Ômicron, elas não estão tendo complicações severas, isso é extremamente importante. Certo. Por isso que nós precisamos vacinar, né? O Tedros Adhanom, lá da OMS, né, o diretor da Organização Mundial de Saúde, ele chama atenção, reforça que a gente precisa de 70% da população aí do mundo vacinada, né? No Brasil, a gente já está, né, muito próximo disso, porque a gente já teve a primeira dose que já está aí próximo dos 80%, a gente já está na segunda dose caminhando aí para chegar, né, nos 70%, se não me falha a memória, e temos a dose de reforço. E aí agora o nosso desafio que a gente espera que se resolva, porque a ciência já deu a resposta, que as crianças fazem parte de todo esse contexto e elas precisam ser vacinadas também. E em relação às crianças, como está a vacinação de crianças? No Brasil sabemos que não, que a vacina vai chegar, parece que dia 10 de janeiro. Mas no mundo, como está? Então, Nelson, aqui no Brasil, a gente viu que a Anvisa, no dia 16 de dezembro, aprovou a vacina da Pfizer, né, para uso do público infantil. Sim. O Ministério da Saúde, a gente está vendo toda uma discussão sobre isso, né, as pessoas preocupadas, por isso que a gente veio esclarecer. Né, o Ministério da Saúde está trabalhando aí para não ser obrigatória, fez alguns pedidos, algumas exigências, né, que estão sendo questionadas, que é a prescrição médica, né, a autorização dos responsáveis, né, assinando um termo de consentimento, e aí a gente tem que lembrar as pessoas, gente, que isso não acontece com nenhuma vacina aplicada no Brasil. É isso que eu falo sempre, viu? E as crianças, elas já se vacinam desde bebês, elas não vão ao posto de saúde sozinhas, sempre tem um responsável junto, né? A criança já sai da maternidade vacinada. Pois é, exatamente, assim, já imaginou toda criança ter que marcar consulta para ter autorização do pediatra para poder tomar vacina? Quanto tempo isso vai demorar? Então, aí o que o Ministério da Saúde fez foi abrir uma consulta pública que encerrou neste domingo, né? Hoje está tendo uma audiência pública, né, para discutir aí com a comunidade e amanhã foi colocado que vai ter uma posição. Né? Como você bem disse, as vacinas elas chegam aí a partir do dia 10, né? Ontem eu vi o ministro falando que na segunda quinzena de de janeiro, a gente vai ter essas doses aqui no Brasil. Só que não pode ser lento assim, Nelson. Lembra do ano passado, em janeiro do ano passado, quando a Coronavac foi liberada? Sim, ainda tem um no detalhe. No mesmo dia, ela foi aplicada. E a tem gente outro acompanhou detalhe, isso pela TV, né? Então, professor, tem outro detalhe. Quando começou a Covid, que começou a questão de vacinação, aí houve aquelas questões, sempre do nosso presidente, sempre colocando obstáculos, dificuldades para que tivéssemos a vacinação. E, lamentavelmente, nós chegamos aonde chegamos, coisa que ninguém esperava e ninguém queria. E aí agora vem, depois de toda a comprovação da eficácia das vacinas, mais uma vez, querendo negar que a vacina seja importante para as crianças. Então é muito difícil, né? Muito difícil. Nelson, esse posicionamento é lamentável. É muito triste. Né? Porque assim, eu vou trazer dados para você. Você pediu como é que está isso no mundo também. Sim. Olha só, olhando o Brasil, uma criança morre por Covid a cada dia sim, dia não.
nós somos o segundo país com mais mortes por Covid em crianças no mundo. E é um número bastante expressivo, sim. Quando a gente olha, a Covid já está entre as principais causas de morte em crianças. Nossa. E além das perdas, gente, tem as sequelas da Covid longa. Essas crianças, elas apresentam sequelas aí que a gente nem sabe quanto tempo vai demorar para resolver. A gente tem que entender que nesse momento, que as crianças, elas são um grupo muito vulnerável, porque a gente já tem uma parcela da população vacinada e as crianças não estão vacinadas. Elas poderiam voltar às aulas vacinadas. Por isso que essa demora é tão angustiante. E a gente já tem 16 países vacinando crianças no mundo. Gente, nós somos aí, a gente está entre os 10 países mais populosos do mundo. Né? Nós somos uma potência, a gente tem as vacinas, né? Então a gente precisa trabalhar para isso, tirar toda essa discussão política, porque ela não ajuda nesse momento. A gente já tem, próximo aí, Nelson, de quase 100 milhões de crianças vacinadas no mundo. A China começou primeiro, utilizando a Coronavac, já vacinou 84 milhões de crianças de 3 a 11 anos. Os Estados Unidos começou também a vacinar, já vacinou mais de 7 milhões de crianças com a vacina da Pfizer, que acabou de ser autorizada aqui. E a gente tem vários outros países, né? Essa vacina, ela está com autorização tanto do FDA, né, que é a agência reguladora americana, como da agência reguladora de saúde na Europa. Né? Portugal está aplicando, nossos países vizinhos aqui, Peru, Chile, já está aplicando aí há algum tempo. E a gente tem que estar atento, gente, porque a gente já viu que os números da doença, de casos, eles voltaram a crescer com a Ômicron, né, no mundo, e a gente já está vendo indicativos disso no Brasil, e já está se vendo que a infecção em crianças, ela está em maior número, porque exatamente elas não estão vacinadas, né? O que é por isso o perigo. Eu fico assim, tem hora que eu fico pensando como que as pessoas caminham, levando isso muito pelo lado político. Tem pessoas que falam falam em regime, que o comunismo está sendo implantado. Todas essas bobagens que a gente vê todo dia, isso machuca, isso dói, sabe? E de ver pessoas que acreditam nessas coisas. Eu falo sempre, sabe, professora, eu falo, gente, o Brasil, eu acho que eu não vou queimar a língua nunca. O Brasil nunca vai ser um país comunista. O povo daqui não tem como é que eu diria? É um regime que a gente já não se vê mais pelo mundo, um regime, né? Então, um regime que já não tem nem no mundo, são poucos países. Aí o cara fala da China. A China é um regime comunista, mas olha que estilo de comunismo é o da China. Não é o comunismo como é na Coreia. Poucos países, o comunismo caiu de água abaixo, acabou. A China hoje é um país totalmente, vamos dizer assim, capitalista. Não tem nada a ver. Tudo bobagem. Está dominando o mundo aí, né? Então, e dominando o mundo. E com isso eles vão dominando o mundo, né? E aí eles falam que a China vai dominar o mundo. Está fazendo isso para extinguir pessoas, matar pessoas para eles dominarem. Olha que ideia que essa gente tem, né? Que ideia. Gente, se não fosse a Coronavac, né, no início do ano passado sendo aplicada, a gente não teria conseguido reduzir a mortalidade nos idosos. A gente tem que ter isso muito claro, né? A vacina, ela foi extremamente importante. Verdade. Agora, professora Aline, diz aí o que é mito e o que é verdade sobre essa vacinação infantil contra a Covid. Porque a gente tem que saber, né? O que é verdade e o que não é. Pois é, Nelson, tem um vídeo circulando que está atrapalhando demais, né, o nosso trabalho. Essas informações falsas, elas circulam diariamente, livremente nas redes sociais. A gente recebe de um familiar, normalmente bem intencionado, mas a gente tem que estar muito atento. Né, que vídeo é esse? Eu não sei, né? Algumas pessoas já viram aí um virologista, né, imunologista, Robert Malone. Esse vídeo ele está circulando, eu já recebi no norte do estado, eu já recebi no sul do estado, né, um pesquisador dizendo que a vacina de RNA, ela pode se inserir no DNA e causar prejuízo à saúde das crianças. Essa informação, gente, ela já foi desmentida, né, por muitos pesquisadores no mundo inteiro. Qual né? o nome dele, professora? Robert Malone. Deixa eu anotar aqui, Robert Malone. Esse é um mentiroso. As informações que ele traz não procedem. É um vídeo que é traduzido, ele está falando inglês e aí aparece a legenda em português.
né, já foi desmentido por vários órgãos, por vários pesquisadores. A gente já conversou sobre isso aqui também. Já. Lá no início, quando a gente falou das vacinas de RNA, gente, o RNA, ele não se insere no DNA. As nossas células, ela tem um núcleo que protege o DNA. O RNA da vacina, ele é inserido somente para ensinar o nosso corpo a produzir, né, as nossas defesas contra o vírus. E tem dado um excelente resultado. Se não fossem as vacinas, né, o que seríamos de nós hoje? E no Brasil, como você falou, gente, foi tudo autorizado pela Anvisa. As sociedades de infectologia, de imunologia, de pediatria, de imunização, de pneumologia, todas essas sociedades acompanharam, né, a análise feita pela Anvisa com relação a essa vacina para ser aplicada em criança. Gente, a proteção da vacina é de 90%. Né? Como é que a gente vai ter as crianças voltando para as aulas, tendo a possibilidade de estarem imunizadas como nós estamos hoje, né, muito da população protegida? Como é que a gente vai deixar as crianças em risco, né? Não faz o menor sentido isso. Não tem. Agora, professora, não tem meios de proibir esse tipo de publicação dessas fake news, como do caso como esse desse Robert e outros tantos que eu já vi vídeos aí de médicos que fazem palestras com grande público e falando contra a vacina? Eu fico impressionado com isso, sabia? Pois é, Nelson, é muito triste. Assim, haviam projetos de lei para poder coibir isso no Brasil, né? Essas notícias, elas estão sendo trabalhadas para que sejam impedidas, só que é muito difícil, porque, por outro lado, aí fala que é o direito de liberdade, né? Então, assim, é uma questão que envolve o judiciário no país, envolve os governantes para votar leis. Então, assim, a minha sugestão é que nós, população, né, que a gente entenda que o WhatsApp não é um meio de informação, gente. A gente tem que verificar a informação que chega, porque às vezes a pessoa não está mal intencionada, não é isso. Mas o WhatsApp, ele é um aplicativo de relacionamento, então a gente tem que verificar a fonte dessas informações. A gente não pode compartilhar simplesmente. E uma outra situação que é complicada é que as pessoas vão compartilhando, vão mandando, sem saber a fonte, sem saber se é verdade, e vão compartilhando. Assustando todo mundo, né, Nelson? E espalha vai assim... Deixando... E espalha igual o vírus. Preocupado. Espalha igual o vírus, contamina assim. É isso aí. E tem só para desmentir também, mais um ponto aqui, né? Um outro vídeo que tem circulado muito, e a gente também já conversou aqui, que é a presença de metal nas vacinas. Sim. Que é para ter um chip, que é para poder pegar as nossas informações, que isso vai fazer mal para as crianças no futuro. Gente, algumas vacinas, por exemplo, a Coronavac, ela tem uma quantidade muito pequena ali de alumínio. A vacina da gripe que a gente está usando agora, ela tem uma quantidade muito pequena de mercúrio, mas isso é para ser usado como conservante ou para ser utilizado para estimular o sistema imune a dar uma resposta. Tudo isso foi testado e autorizado pela Organização Mundial da Saúde. E não é o caso das vacinas da Pfizer para criança. Então está tudo misturado aí na cabeça das pessoas, elas estão se perdendo, mas é muito fácil encontrar as informações verdadeiras no Google. Pessoal, não é difícil. Eu acho muito interessante você imaginar um chip passando naquele buraquinho daquela agulha. Nelson, e pensa bem, a gente já não compra um monte de produto, gente, que vem da China. Tem muito material nosso que vem da China. Era muito mais fácil que viesse algum chip nisso, se fosse o caso. Nós só temos material que vem da China, meu pai. Tudo é da China, tudo vem da China, porque as nossas empresas, muitas empresas brasileiras estão instaladas na China. A gente tem importado, trazido muitos materiais para o Brasil que vem da China. Então, assim, vamos esclarecer, né? Que a gente tenha mais ciência para a gente aí, para poder esclarecer as pessoas, né? Que coisa. Tá bom. Professora Aline, muito obrigado mais uma vez pela sua participação nesse nosso programa de hoje. Como eu sempre falo, a sua presença aqui enriquece muito e traz essas informações que são tão importantes para todos nós. Terça-feira que vem, um novo encontro aqui no nosso programa, aqui na Via 5, tá bom, professora? Grande abraço, um bom dia com muita alegria. Um abraço, gente. Feliz 2022, tá aí a nossa professora e cientista Aline Intorni. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!